Em uma colina isolada e frequentemente envolta em névoa, no coração de Brusque, Santa Catarina, ergue-se a imponente Vila Ida, uma mansão neoclássica construída entre os anos de 1910 e 1920 pela família Renault. Essa família, originária da Alsácia-Lorena, uma região disputada entre França e Alemanha no século XIX, imigrou para o Brasil em busca de prosperidade e encontrou no Vale do Itajaí o solo fértil para erguer um império têxtil. O patriarca, Carlos Renault, não era apenas um industrial visionário. Ele serviu como cônsul honorário da França e sua fábrica, a Fábrica de Tecidos Carlos Renault, transformou Brusque em um polo econômico, empregando centenas de trabalhadores locais e moldando a identidade da cidade. A Vila Ida, com suas fachadas brancas e colunas elegantes, seus vastos jardins repletos de árvores centenárias e flores exóticas, e seus interiores luxuosos adornados com móveis importados da Europa, simbolizavam o auge dessa ascensão. Mas por trás da fachada de opulência, sombras se acumulavam, sussurrando promessas de tragédia que culminariam em um dos mistérios mais sombrios da história catarinense. No centro dessa narrativa real está Ivo José Renault, neto de Carlos, nascido em 1917 e herdeiro direto do legado familiar. Aos 32 anos, Ivo era um homem de contrastes profundos, carismático e sociável, com um sorriso que conquistava amigos e funcionários da fábrica, mas também atormentado por demônios internos. Seu alcoolismo era notório na pequena Brusque dos anos 1940, uma cidade ainda marcada pela influência alemã e italiana, onde as noites eram passadas em bares modestos, como o do centro, ou em viagens impulsivas para Itajaí, a cerca de 50 quilômetros dali. Ivo gerenciava partes da fábrica com eficiência durante o dia, supervisionando a produção de tecidos que eram exportados para todo o Brasil. Mas à noite, ele se perdia em excessos, traindo o casamento com infidelidades que circulavam como fofocas pelos corredores da mansão e pelas ruas empedradas da cidade. Sua esposa, Dagmar Silvia Krieger, uma jovem de 23 anos vinda do Paraná, era o oposto, culta, atlética e devotada à família. Filha de uma linhagem alemã, Dagmar era conhecida por sua inteligência afiada. Ela devorava romances policiais e assistia a filmes de suspense hollywoodianos, como os clássicos noir da época, que mais tarde seriam usados contra ela em tribunal. O casal se casara jovem e juntos tiveram 3 filhas. Kika, a mais velha, com cerca de 5 anos na época, Cristina, com 3, e Viviane, a caçula, ainda um bebê de colo. A vida na Vila Ida parecia idílica para observadores externos. Festas familiares nos jardins, onde o cheiro de jasmim se misturava ao som distante das máquinas da fábrica, jantares com pratos europeus preparados pelas empregadas e as crianças correndo pelos salões amplos, iluminados por lustres de cristal. Mas por baixo dessa superfície brilhante, o casamento de Ivo e Dagmar era um caldeirão de tensões. Brigas frequentes ecoavam pelas paredes grossas da mansão, alimentadas pelo ciúme de Dagmar em relação às escapadas noturnas de Ivo e pela frustração dele com as restrições impostas pela vida familiar. Relatos de vizinhos e empregados, documentados em arquivos judiciais posteriores, descrevem noites em que gritos preenchiam o ar úmido da colina, seguidos de silêncios opressivos que pareciam engolir a casa inteira. O dia 29 de julho de 1949 amanheceu como qualquer outro na Vila Ida, mas carregavam um peso invisível. Era o aniversário de Ivo e Dagmar, sempre meticulosa, organizaram uma celebração íntima na mansão. Um bolo caseiro, decorado com frutas frescas colhidas do jardim, e um pote de manteiga especial, simbolizando talvez uma tentativa de reconciliação. As empregadas, incluindo a fiel Amália Bous, que servia a família há anos, arrumaram a mesa na sala de jantar principal, com toalhas bordadas e pratos de porcelana fina. A sogra de Dagmar, viúva e matriarca da família Renault, estava presente, adicionando um ar de tradição ao evento. As filhas, vestidas com roupinhas impecáveis, esperavam ansiosas pelo pai.
Mas Ivo, fiel aos seus hábitos, ignorou completamente a festa. Em vez de retornar para casa, ele saiu com amigos para uma maratona de bebedeiras que começou nos bares de Brusque, locais como o antigo Bar Central, onde operários da fábrica se reuniam após o turno. Preocupada com o estado dele, Dagmar e a sogra o procuraram pela cidade, dirigindo pelas estradas poeirentas sobre o céu nublado do inverno catarinense. Encontraram-no em um bar, já embriagado, rindo alto com companheiros. Ivo recusou veementemente voltar para casa, alegando que continuaria a noite em Itajaí, uma cidade portuária conhecida por sua vida noturna agitada. Dagmar retornou à Vila Ida sozinha, com o coração pesado, enquanto as luzes da mansão piscavam como olhos vigilantes na colina escura. As empregadas notaram sua expressão tensa ao mandar as crianças para a cama, e um silêncio opressivo caiu sobre a casa, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo no hall de entrada. A madrugada de 30 de julho trouxe o clímax do horror. Ivo finalmente voltou para a Vila Ida por volta das 3 ou 4 da manhã. Tropeçando pelos degraus da entrada principal, sua respiração ruidosa ecoando nos corredores frios. O ar da mansão estava impregnado com o cheiro úmido da floresta ao redor, e as sombras projetadas pela lua minguante dançavam nas paredes como espectros inquietos. Antecipando uma discussão violenta, pois as brigas do casal frequentemente escalavam para agressões verbais e, segundo depoimentos, até físicas, Dagmar tomou uma precaução. Mandou uma empregada retirar a chave da porta do quarto do casal e trancou-se em um cômodo adjacente, um quarto de hóspedes com paredes forradas de papel de parede floral desbotado. Ivo, sozinho no quarto principal, deitou-se na cama larga, ainda vestido com as roupas do dia anterior, o corpo exausto pelo álcool. As filhas dormiam nos quartos próximos, seus sonos inocentes alheios ao drama que se desenrolava. Por volta das 7 horas, Dagmar acordou para ir ao banheiro, passando pelo corredor escuro onde retratos da família Renault pareciam observar com olhos acusadores. Ela instruiu as crianças a brincarem no jardim, talvez para afastá-las do que pressentia vir. O sol nascente filtrava-se pelas janelas altas, mas não dissipava a sensação de opressão que pairava no ar. Então, entre 9 e 10 horas da manhã, um estrondo seco e ensurdecedor rasgou o silêncio da mansão. Era um som que ecoou pelos salões como um trovão interno, fazendo as empregadas congelarem em pavor na cozinha do térreo. Amália Bus e as outras servas imploraram a Dagmar para investigar, seus rostos pálidos refletindo o terror primordial. Mas Dagmar, com uma calma que mais tarde seria interpretada como suspeita, atribuiu o barulho a um quadro caindo de uma parede instável, uma explicação plausível para uma casa velha, mas que não acalmou os corações acelerados. Minutos se arrastaram como horas, e por volta das 9h30 ou 10h40, Amália, incapaz de conter a ansiedade, subiu as escadas rangentes do segundo andar. O corrimão de madeira polido parecia frio ao toque, e cada degrau emitia um gemido que amplificava o silêncio opressivo. Pela porta entreaberta do quarto principal, ela avistou Ivo deitado na cama, imóvel como uma efígie funerária. Ao entrar, o horror a atingiu em cheio. Ivo jazia de costas, as mãos cruzadas de forma meticulosa, uma sobre o peito, a outra sobre a barriga, coberto pelo lençol branco até o pescoço, como se preparado para um velório. Seu rosto estava sereno, os olhos fechados em uma paz inquietante, sem qualquer sinal de agonia ou luta. Sangue escorria lentamente da têmpora direita, formando uma poça pegajosa no chão de madeira envernizada, e ao lado da cama, um revólver calibre 32, de fabricação belga e pertencente a Ivo, reluzia friamente sobre a luz da manhã. O cheiro metálico de sangue misturava-se ao odor residual de álcool, criando uma atmosfera nauseante. Amália gritou, alertando a casa inteira, e em instantes, familiares e vizinhos acorreram, pisoteando involuntariamente a cena em seu pânico.
A polícia local, composta por oficiais inexperientes em crimes complexos, chegou tarde demais para preservar evidências cruciais. Pegadas foram apagadas, objetos tocados e a integridade da sala comprometida. Inicialmente, a família aceitou a narrativa de suicídio. Ivo foi enterrado rapidamente no cemitério municipal de Brusque com uma cerimônia cristã autorizada por um padre local que permitiu o sepultamento em solo sagrado, apesar das regras católicas estritas contra suicidas. Mas as inconsistências começaram a emergir como fantasmas do passado. Laudos periciais, embora limitados pela tecnologia da época, revelaram ausências perturbadoras. Não havia resíduos de pólvora nas mãos de Ivo, sugerindo que ele não puxara o gatilho. Não existia bilhete de despedida comum em suicídios intencionais. O posicionamento do corpo era improvável para alguém que se matasse com um tiro na cabeça. Como ele teria cruzado as mãos e fechado os olhos após um ferimento fatal instantâneo? Além disso, Ivo era descrito por amigos e familiares como um homem próspero e alegre. Sua renda anual da fábrica era substancial, sem dívidas graves documentadas, e ele planejava expansões nos negócios têxteis. Dagmar, por outro lado, exibira uma indiferença notável. Não investigara o barulho imediatamente e relatos de testemunhas a descrevem como composta demais ao ver o corpo. Seu hábito de ler romances policiais, como os de Agatha Christie ou Dashiell Hammett, e assistir a filmes como Double Indemnity, 1944, que envolviam encenações de crimes, foi usado pela promotoria como evidência de que ela possuía o conhecimento para simular um suicídio. As brigas do casal, documentadas em depoimentos de empregadas, incluíam acusações de infidelidade e ameaças mútuas, pintando um quadro de um casamento em colapso. Dagmar fugiu para Curitiba poucos dias após o enterro, levando as filhas e deixando a Vila Ida vazia, como se abandonasse um local amaldiçoado. Em março de 1950, ela foi presa e levada a julgamento em novembro do mesmo ano, em um tribunal de Brusque lotado por curiosos e jornalistas. O processo durou 16 horas exaustivas, com a promotoria alegando mariticídio premeditado. Dagmar teria atirado em Ivo enquanto ele dormia profundamente, arrumado o corpo para parecer suicídio e simulado tranquilidade. A defesa contrapôs com laudos médicos que sugeriam movimentos pós-tiro possíveis em casos raros e a ausência de provas concretas. Sem impressões digitais na arma, sem necropsia completa devido à pressa do enterro. O júri de 7 membros, composto por cidadãos locais influenciados pela reputação da família Renault, absolveu Dagmar por unanimidade, invocando o princípio indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão em apelação, mas emitiu uma opinião assombrosa. Parecia homicídio pela esposa, mas sem provas irrefutáveis. O caso foi arquivado como um mistério insolúvel, inspirando obras como o livro Tragédia e Mistério na Vila Renault, de 2006, de João Carlos Mozima, que compila depoimentos, documentos judiciais e fotografias da época, e Um Tiro na Colina, de Otávio da Ávila Tim, que reconstrói o dia fatídico com base em arquivos policiais. Mas o terror da Vila Ida não se limitou ao mundo dos vivos. Após a morte de Ivo, a mansão, que serviu como residência familiar até os anos 1960 antes de ser convertida em ambulatório da fábrica, começou a ganhar fama de mal-assombrada. Relatos documentados por moradores e visitantes ao longo das décadas descrevem fenômenos inexplicáveis que ecoam o trauma de 1949. Em 2017, uma família local, durante uma visita turística à mansão, que vendida ao Grupo Avan em 2013 e restaurada meticulosamente em 2019, preservando seus jardins e interiores originais, tirou fotografias da fachada. Ao revelarem as imagens, descobriram algo aterrorizante. Em uma janela do segundo andar, a mesma do quarto onde Ivo morreu, uma silhueta translúcida de um homem aparecia, com olhos vazios fixos na câmera, como se o espírito de Ivo observasse os intrusos. O incidente foi relatado em jornais locais como O Município, que entrevistou especialistas em paranormalidade, embora sem conclusões científicas. Outros relatos incluem barulhos noturnos, objetos caindo sem causa aparente, ecoando o quadro que Dagmar mencionou. Passos arrastados nos corredores vazios, como se alguém tropeçasse embriagado. Portas batendo sozinhas em noite sem vento, acompanhadas de um frio súbito que penetra os ossos.
Vozes murmurantes foram ouvidas por empregados da Havan e vizinhos, repetindo fragmentos de brigas antigas. Nomes como Dagmar ou Ivo, sussurrados em tons acusadores, misturados a risos distantes que lembram as festas interrompidas. Podcasts locais e documentários amadores reforçam essas lendas, ligando os fantasmas do passado ao mistério não resolvido, sugerindo que a alma inquieta de Ivo busca justiça ou reconciliação. Em 2022, as filhas de Ivo, Kika, Cristina e Viviane, agora com idades entre 76 e 77 anos, quebraram décadas de silêncio em uma entrevista exclusiva ao jornal O Município. Vivendo em Campinas, São Paulo, após a mudança da família para Curitiba em 1949, elas descreveram uma infância feliz na Vila Ida antes da tragédia. Brincadeiras nos jardins onde colhiam flores sob o sol filtrado pelas árvores, noites de histórias contadas por Dagmar que as educou com rigor e afeto, e memórias de Ivo como um pai amoroso que as carregava nos ombros durante passeios pela fábrica. Elas defendem veementemente a inocência da mãe, que faleceu em 2007, aos 81 anos, deixando um legado de 10 netos e 7 bisnetos. Ela era admirável, forte e incapaz de machucar alguém. As histórias distorcidas mancharam nossa família, mas o trauma é real. Lamentam como o caso transformou a mansão num ponto turístico assombrado, onde visitantes evitam a colina à noite, jurando que sombras se movem nas janelas e um estrondo ocasional ecoa, repetindo o tiro fatal de 1949. A Vila Ida permanece de pé em Brusque, um monumento vivo ao mistério. Seu legado têxtil persiste através da fábrica, agora parte de conglomerados modernos, mas o terror reside na dúvida eterna. Foi suicídio? Impulsionado pelo desespero oculto de Ivo? Assassinato? Orquestrado por uma esposa traída? Ou algo mais sobrenatural? Uma maldição tecida nas fibras da família Renault. Os fatos, extraídos de arquivos judiciais, livros históricos e depoimentos reais, não oferecem respostas definitivas, apenas sombras que se alongam com o tempo. Quem ousar visitar a mansão pode sentir o peso do passado. Um sussurro no vento, um olhar invisível das janelas, lembrando que alguns mistérios nunca morrem, apenas assombram.